Como a gente chegou nesse ponto de tensão máxima? Como é que a gente conseguiu chegar nessa situação? Já começamos lá em cima, hein? Já começamos com o pé direito. Mas a nossa posição é pesada. Exato, hein? Você vai ver Os meninos são bravos, hein? Os meninos são bravos, hein? Vamos lá. A gente tem uma brincadeira que nessa tripartição de poderes, e até para as pessoas entenderem o que é a tripartição de poderes, a gente tem 3 poderes. O poder executivo, presidente, governador, prefeito. O poder legislativo, que aí são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, e tem o poder judiciário. O principal conflito hoje é o que você disse, Supremo Tribunal Federal, que é o topo da pirâmide do judiciário, e o nosso Congresso Nacional. E eu falo que esses poderes são pendulares porque na história não só do Brasil, Armando, mas na história do mundo, nós sempre tivemos momentos em que o executivo era mais forte e os outros 2 poderes ficavam ali meio refém deles. Nós tivemos momentos em que o legislativo foi mais forte. Se a gente lembrar, na época que aconteciam as discussões para a Constituição de 88, a imagem que a gente tem é do Ulisses Guimarães, que era um representante do legislativo. E nesse pêndulo é a primeira vez que o judiciário, o Supremo, no caso, se sobrepõe. É o poder mais forte dos 3. A gente não estava acostumado com isso, e eu digo a você, meu trabalho é estudar o Supremo. Não é algo positivo. Por que não é algo positivo? Porque o judiciário, o Supremo especialmente dos 3, é o único que não presta contas de 4 em 4 anos para a população. Então ele, em tese, não está tão sujeito à vontade do povo. Em segundo lugar, é um poder cuja atuação é excepcional, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Ele só tem que atuar quando o Executivo e o Legislativo não forem capazes de resolver os próprios problemas ou os problemas da população. E, principalmente, o Supremo, o Judiciário, não estava acostumado com essa exposição pública e com essas cobranças públicas. Por isso que a gente tem percebido dificuldade dos ministros no trato. De vez em quando a gente escuta um ministro falando algo que não deveria, a gente vê um ministro dando uma entrevista e no fim do dia o ministro tinha que falar no processo e não para a imprensa. Da mesma forma que se não fala, a população cobra. Então a gente está numa fase de estabilização dos poderes e principalmente do papel do Supremo Tribunal na nossa sociedade. E aí, quando a gente fala em Guerra Fria, a Guerra Fria existe, é fato que ela existe, mas tem culpa para todos os lados aí. Todos são culpados nisso. Se a gente for olhar, o nosso legislativo se acovardou nos últimos anos, se escondeu de temas mais complexos, de temas mais confusos, de temas menos populares. Se a gente for pensar, vou falar a questão do aborto. O Congresso poderia ter dito, é crime, não é crime, ponto. Esse projeto de lei tramitou no Congresso por mais de 10, 15 anos. E os deputados não tiveram coragem de resolver. Aí que entra esse papel do Supremo, só que o Supremo, como todo órgão judiciário, o juiz de primeira instância lá da minha cidade de Porangaba, uma cidadezinha de 5 mil habitantes aqui em São Paulo, no começo da carreira, e o ministro do Supremo, eles têm uma mesma característica. O juiz não vai atrás do problema, o juiz só decide quando é provocado. E aí o que aconteceu? O Congresso começou a não decidir, pessoas começaram a provocar o Supremo, inclusive partidos políticos, que têm representação no Congresso. E aí o abacaxi, a batata quente caiu no colo do Supremo, o Supremo é obrigado a resolver. E aí a gente tem a fórmula perfeita para essa confusão. O Supremo não sabe lidar com crítica, não sabe lidar com a população no dia a dia. O Congresso, que deveria resolver, não resolve e fica enciumado quando o Supremo resolve. E jogar a batata quente no colo do Supremo, ele é obrigado a resolver. Então tem toda essa confusão. Fora outros aspectos que aí a gente fala durante o bate-papo, que é o fato dos ministros terem gostado
dessa exposição pública, do estrelismo. A gente brincava antigamente que tinha promotor que abria a geladeira de madrugada e começava a dar entrevista. A gente tem hoje ministros que fazem a mesma coisa.